Olá, eu sou a Mônica Morim e este é o programa Gestão da Água no Brasil, História e Histórias, ou Gestão da Água no Osso. Olá, eu sou Paulo Paim e este programa integra um projeto mais amplo, né, que a Mônica e eu criamos, que chama Águas de Todos. Por que nós criamos esse projeto? Exatamente para, através dos meios de comunicação, enfim, através da internet, como é o caso deste programa, dividir um pouco, com quem tiver interesse, as coisas que nós aprendemos aí ao longo da nossa vida profissional e um pouco da vida pessoal. E trocar experiência também, né? Porque cada vez que nós convidarmos amigos, parceiros, colegas para conversar, nós vamos aprender bastante. Isso mesmo. Neste programa, então, a gente tem conversado sobre gestão dos recursos hídricos, a gestão da água no Brasil, a partir da história e das histórias também contadas pelos atores que atuam nessa gestão. A ideia é mostrar conceitos sobre gestão de recursos hídricos a partir disso, da história e das histórias reais, que nem sempre são mostradas, ou seja, o nosso foco também é conhecer um pouco dos bastidores do que acontece na gestão da água no Brasil. No episódio de hoje, o nosso assunto é outorga por quem faz. E para conversar conosco, convidamos técnicos que trabalham ou já trabalharam com outorga, tanto na área pública quanto no setor privado, no seu cotidiano. Quer dizer, o seu cotidiano de trabalho é a própria outorga. A Flávia Salim, do Espírito Santo, a Marcele Vicentim, de Santa Catarina, e o Carlos Silveira, do Rio Grande do Sul. Flávia, Marciele, Carlos, muito obrigada pela participação de vocês. Para começar, eu gostaria que vocês dissessem, em 2 minutinhos mais ou menos cada um, quem são vocês e como é que foi esse caminho de vocês se tornarem especialistas em outorga. Podemos começar com você, Flávia? Podemos. Bom, eu sou a Flávia Salim, sou engenheira civil de formação, tenho mestrado na área de engenharia ambiental, né, com ênfase em recursos hídricos, e em 2004 eu ingressei no IEMA. Na época, o IEMA era o órgão gestor de recursos hídricos aqui no estado, tá? E nessa época, a outorga ainda não havia sido implementada no estado, o estado não emitia outorgas, né? E eu lembro que a diretoria chamou eu e mais... Foi basicamente, no início era eu e mais uma colega, tá? E deu o desafio da gente começar esse processo de implantação. Então, em 2005, com a chegada dos novos servidores no concurso, por sorte, eu e ela passamos nesse concurso, é a Gisela, tá? Que trabalha até hoje lá na GE. E junto com os outros servidores conseguimos implantar o processo de outorga em 2005. E de lá para cá, assim, foram muitos anos, né? Eu trabalhei no setor de outorga até 2012, então foram 8 anos lá atrás, na época do IEMA ainda. Desses 8 anos, 4 anos eu fiquei na coordenação, não era uma gerência, era uma coordenação de outorga. E depois me afastei da área de recursos hídricos, fui para a área de saneamento, fiquei bastante tempo afastada, foram 6 anos. 2018 retornei para a AGE e aí trabalhei de novo no setor de outorga, tá? Por um período mais curto, foi 1 ano mais ou menos. Recentemente também, há 6 meses atrás, eu estava no setor de outorga, coordenando a parte de efluentes. Então, assim, eu acho que são cerca de 10 anos de experiência, né, lá atrás, e agora tive a oportunidade de ver como é que está, o que avançou, o que a gente perdeu, enfim. É isso. Espero contribuir aí com vocês. Legal. E você, Marciele? Conta pra gente um pouquinho desse seu caminho aí com esse instrumento de gestão da água?
Bom, gente, primeiramente, então, boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer já o convite ali, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse assunto que eu gosto tanto, né? E falar que é um prazer estar aqui dividindo essa conversa com vocês, tá? E, gente, então, eu me chamo Marcele, sou engenheira ambiental, e desde 2015 eu atuo com a parte de gestão de recursos hídricos. Inicialmente no estado de Santa Catarina, através do programa SC Rural, que era fomentado pelo Banco Mundial. Eu entrei na SDE, que é a Secretaria, órgão gestor aqui de Santa Catarina, de recursos hídricos, onde daí tive a oportunidade de atuar como gerente de outorga também no estado. E após, né, em 2020, eu saí da SDE e ingressei, né, em outro processo de edital de contratação no INGAN, em Minas Gerais, que é um órgão gestor de recursos hídricos lá, para estar atuando aí com a parte de regulação de recursos hídricos devido ao rompimento ali da barragem de Brumadinho. Então, minha contratação foi mais especificamente parte de regularização de recursos hídricos voltada ali ao rompimento da barragem de Brumadinho. E hoje, né, atualmente, desde junho desse ano, atuo especificamente daí, né, na minha empresa privada, na Qualifique Mais, no outro lado da bancada, agora como consultora, né, e não mais parte integrante de nenhum órgão gestor de recursos hídricos. Legal, Marcele. E você, Carlos? Conta um pouquinho para a gente como é que é a sua relação aí com a outorga. Certo, boa noite. Então, eu sou o Carlos Silveira, trabalho atualmente, né, no setor de outorgas do estado do Rio Grande do Sul. Sou da Bahia, formado geólogo em 2014. Na sequência, ingressei no mestrado. Em seguida, tive uma breve passagem na universidade, né, como professor, e ingressei na outorga desde 2016. Inicialmente, né, era na função técnica mesmo de análise de processos, e em seguida, desde 2020, né, estou atuando, né, na chefia da divisão de outorgas. Desde lá, então, tenho atuado nessa área aí, direta, né, em relação à autorização de uso da água. Deu para ver, assim, que são, apesar de ter a outorga em comum, né, vocês devem ter aí um histórico, né, histórias diferentes, né, com esse instrumento. Na visão de vocês, qual é a importância da outorga como instrumento de gestão? Fique à vontade aí, quem quiser começar. Bom, posso começar, então. Bom, assim, né, Mônica, no meu ponto de vista, acho que a outorga, assim como os outros instrumentos de gestão da Lei das Águas, ela é fundamental, né, e são complementares, né, eu acho que uma está dependendo da outra, como a outorga depende de sistemas de informação, que depende dos planos de bacia, que depende da cobrança, e assim por diante, né. Mas a outorga em si, ela tem essa finalidade mais específica como de gerenciar, né, o uso de água, tanto em termos de qualidade como de quantidade, e em termos de controle realmente de monitoramento. Então, hoje eu vejo que a outorga, ela é principalmente, assim, um documento fundamental, controlador de todo esse processo de gestão, no meu ponto de vista. Assim. Uhum. Legal, Marcele. Quem é que... Você, Flávia, para você, qual a importância aí da outorga como instrumento de gestão? Além do que a Marcele colocou muito bem, assim, que é através da outorga que a gente acaba propondo os ajustes necessários, né, para os usuários e às vezes tendo que racionar alguns usos. Eu vejo também, assim, a outorga como uma oportunidade de a gente conhecer a demanda, tá? É muito difícil você ter dinheiro para fazer um cadastro, né, e ir atrás desses usuários. E assim, a outorga, ela, como o usuário tem que ir lá fazer o pedido de outorga através de um formulário, onde ele expressa as características dos usos dele. Então, assim, são informações muito importantes relacionadas à demanda. Hoje a gente tem um banco de dados, por exemplo, na AGE, que tem lá, sei lá, 35 mil
usuários, 40 mil usuários. Será que a gente teria esse banco de dados enorme se a gente não tivesse a outorga, entendeu, implantada? Então, assim, dando uma visão um pouco mais ampla, eu acho que é uma ferramenta que auxilia até outros instrumentos de planejamento, entendeu? Desde que a gente se atente para isso, né? Então, eu enxergo essa contribuição também, além dessa questão do controle, como a Marcele colocou, da regulação do uso, né? E dos ajustes que às vezes a gente tem que fazer, né? Flávia, esse banco de dados, ele começou a ser estruturado lá em 2004, 2005? 2004. 2004. 2005, na verdade, né? A gente pensa alguma coisa em 2004, eu brinco muito, assim, é uma coisa que eu falo, não dá para começar a trabalhar com outorga sem um banco de dados mínimo, nem que seja assim, você tem que ter uma estrutura de banco de dados, assim, de informações georreferenciadas, para você conseguir fazer, de fato, a análise, saber quem que está influenciando em quem ali, entendeu? Que é o grande papel também da outorga. Na verdade, é o grande objetivo da outorga, na minha visão, né? Então, você precisa ter isso. Não se começa sem isso. Entendi. Desde 2005. A gente mudou, né? Aperfeiçoou, mas desde 2005 temos. Uhum. E para você, cara? Então, diante do que elas falaram, né, percebendo assim o que eu observo, a outorga ela é importante para compatibilizar os diferentes usuários e usos, além de garantir, né, dar segurança para os empreendimentos, para os usuários na sua atividade, né, diante da vazão que a gente já tem ali definida e que, enfim, serve para ele se planejar e para exercer a sua atividade. A Flávia estava falando aí da questão do banco de dados. Quando eu ingressei no Estado, ainda não tinha esse banco de dados, e aí eu passei nesse período de transição, onde foi criado um sistema digital e que possibilita, né, a gente dar uma resposta melhor e ter essa organização e efetivamente fazer a outorga, porque sem banco de dados, sem informações, não é possível, enfim, gerenciar o recurso hídrico, né, da forma como está prevista na legislação. Legal. Deixa eu entrar um pouquinho aí nessa conversa de vocês. Eu anotei aqui 3 palavras-chave assim, mágicas que vocês usaram. Primeiro foi a palavra controle, né, que a Marcele usou, como a outorga como um instrumento de controle, controle do uso da água, etc. É verdade, né? A outorga tem esse duplo sentido. Nós vamos explorar isso um pouquinho com vocês logo em seguida. Tem esse duplo sentido. Dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, ele é o único que tem uma leitura de comando e controle, né? que é um princípio usado na gestão ambiental. Mas, por outro lado, ele também, né? Aí vem a fala da Flávia, né? Em relação a conhecer a demanda. Conhecer a demanda é um instrumento fundamental para planejar. Uhum. Então, a outorga, só na fala de vocês duas, mostra esses 2 lados, né? E o Carlos trouxe, além da articulação de usos, né, mas trouxe a questão da segurança, né? E aí nós podemos, Carlos, talvez até ampliar o conceito que está por trás dessa tua fala, que é a segurança para o usuário, né? O usuário saber que se não chover, ele está lascado, mas em situações normais, a água, aquilo que foi outorgado, ele tem direito de utilizar. Mas, por outro lado, a nossa famosa segurança hídrica, né? Quer dizer, a segurança hídrica de todos, de quem foi outorgado e também de quem não foi. Se der tempo, eu quero voltar a esse assunto, né, da questão de quem não foi outorgado, mas que depende muito da água com vocês. Flávia, Marcele e Carlos, como é que anda aí a outorga, na opinião de vocês, né, na leitura de vocês, no Espírito Santo? Como é que evoluiu, né, Flávia, desde lá de 2005? Marcele, tu que tens essa experiência de estar dos 2 lados do balcão, né, ser Estado e, ao mesmo tempo, agora ser consultora, né, fazer outorga como consultora. E, Carlos, assim, como é que tem evoluído aí, na tua opinião, a outorga no Rio Grande do Sul? Vocês acham
a gente costuma usar, eu e a Mônica, ela até falou lá no título do programa, né? Nós usamos muito a questão de gestão do osso. O que é gestão do osso? Gestão do osso é gestão de verdade, né? Não gestão de mentira. Vocês acham que a outorga, nos 3 estados, estão conseguindo fazer gestão de verdade ou nós ainda estamos caminhando para isso? Se vocês puderem, a Mônica também já falou, mas se vocês puderem contar umas historinhas de bastidor, a gente já gosta. Não é fofoca, não, é historinha de bastidor. Eu ia dizer isso, não é fofoca, é historinha que normalmente a gente não fala, né? Mas a gente gosta de saber. Vamos lá, Flávia. Vamos lá, vamos dividir aí as duas perguntas, né? Com relação à evolução, Paulo, assim, eu fiquei muito feliz, tá? Quando eu retornei para a GE, depois de 3 anos fora, e vi uma série de sementinhas que a gente havia já começado a plantar lá atrás. Então, eu vou contar uma historinha, assim, de evolução, que para mim é incrível. Quando a gente começou, a gente não tinha um sistema de balanço hídrico automatizado como a gente tem hoje, entendeu? Que faz o balanço, considera toda a demanda, né? Ele olha todos os usuários a montante daquele ponto que está sendo analisado, faz o somatório dessa demanda, cruza com os dados de disponibilidade e nos dá uma resposta inicial, né? Se é possível ou não. A gente fazia isso em planilhas Excel em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Em 2010 eu ainda estava no IEMA, como nós implantamos esse sistema numa primeira região, que foi na região mais difícil, né, que é o noroeste ali do Doce, região do Pontões, a gente chama, na bacia do Pontões e Lagoas. E assim, aí logo depois eu acabei saindo e eu vi que os meninos continuaram, melhoraram o sistema, melhoraram a estrutura de banco que existe por trás dele. Então eu fiquei muito feliz que, assim, não é fácil migrar de uma alternativa, de uma forma de trabalho, um modo operante para outro. Tem resistência, teve resistência lá atrás. Hoje ninguém quer ouvir falar em lá atrás, entendeu? Mas tem, toda mudança, para melhor que seja, ela dói, né? É muito trabalho, assim. Então, eu fiquei muito satisfeita. Eu acho que a gente evoluiu muito do ponto de vista de análise, de ferramenta de análise. É isso que eu tenho para contar em relação à evolução, tá? E a pergunta, assim, se a gente está conseguindo fazer gestão de verdade, como é que é isso? Isso é muito complicado, assim, eu vou dividir em 2 situações, tá? Uma em que as coisas são ajustáveis, fáceis, né? Você tem uma regra que pede para você cruzar a disponibilidade com uma vazão de período de estiagem, que a gente costuma chamar de vazão de referência, e na hora que você cruza esse balanço, pequenos ajustes têm que ser feitos, né? Não dá a todo mundo, mas é possível ajustar. E você tem situações, como na região do Pontões mesmo, eu falo, em que na hora que você cruza esse balanço de demanda e de disponibilidade, você vai ver que o comprometimento da vazão de referência é 1000%, 2000%. Não tem água mesmo para todo mundo, de jeito nenhum, no período de estiagem, tá? Então, assim, essa evolução, esse paradigma, essa quebra, se por um lado a outorga ela vem para dar segurança, por outro também a gente precisa enxergar que há pessoas que usam a água, estão ali usando, o Estado, óbvio, assim, não tem perna para vigiar essa infinidade de usuários o tempo inteiro. Eles dependem, a gente quer que eles continuem utilizando, é lógico que tem que racionar, entendeu? Mas em 90% do tempo, 80% do tempo, as coisas funcionam muito bem. É só no período de estiagem que há um problema, entendeu? Então, assim, essa gestão, ela ainda está difícil, assim, né? Existe, num primeiro momento, parece assim, está sendo muito aberto, né? Pouco restritivo, não está regulando. É uma quebra mesmo de paradigma. A gente vai controlar, sim, entendeu? Vai, até na vazão média vai ter que ter os pequenos ajustes possíveis, mas quando você lida com uma situação em que você tem algo que é praticamente impossível, né? Você não sabe nem por onde começar, você olha assim, pô, tem 1000 usuários aqui,
comprometimento é enorme, não sei por onde começar. Eu acho que a gente tem que aprender a começar pelo normal, pela vazão média. Vamos fazer os ajustes aqui. No período de estiagem, a gente vai evoluir e vai conseguir também, porque você vai educando esse usuário. Então, assim, mas isso é muito difícil, entendeu? É um assunto que eu acho complicado. Há pessoas que vão dizer assim, nossa, a Flávia tá liberando aí, ó, entendeu? De fato, eu realmente quero que essas pessoas consigam exercer suas atividades, quero que elas continuem lá. Eu não quero que esse pessoal venha, saia, por exemplo, do campus, fazer irrigações e venha para a cidade, fazer o quê, meu Deus, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que não tem que ter controle, mas talvez evolução mesmo, outorga sazonal, enfim, é isso, assim. Então, são duas situações diferentes, entendeu? E que não é simples de discutir. Não, é isso mesmo, né? A ideia é essa mesmo, Flávio, né? Estabelecer assim, a evolução do instrumento, né, no Brasil, no caso aqui nos 3 estados, né, do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ver se essa evolução ainda precisa evoluir mais no sentido de que, de que o instrumento também seja um instrumento efetivo de gestão. E aí, em Santa Catarina, Marcelo, como é que evoluiu a outorga, como é que está o processo de gestão? Então, vou também dividir que nem a Flávia para tentar, né, conseguir falar um pouquinho de cada um desses assuntos, tanto a parte de evolução como que está a questão da gestão. Mas, assim, quando a gente fala em gestão de verdade, já vejo ali um grande desafio, né? A gente sabe que quem está dentro do órgão gestor é um desafio imenso, tem diversas dificuldades, né? E principalmente acho que essa questão de mudança, né? Por mais que vai melhorar, tem bastante essa cultura de mudar ali internamente, então ainda é muito burocrático, né? Mas assim, o que eu vejo em Santa Catarina? Está caminhando, vejo que ainda tem passos bem lentos, assim, a questão da outorga em si, da regularização da outorga e da gestão dela, né? Por que eu falo isso? Assim, até um dos passos grandes que foram dados foi a questão da implantação do sistema de outorga. A gente também já tinha aqui o Cadastro Estadual de Usuário de Recursos Hídricos, que foi implantado lá em 2009, por aí, e ele tinha ali, temos, né, 100 mil declarações de usuários então, informando o seu uso de água, é uma importante informação, porém esse cadastro era só informativo, ele não transformava em outorga, né? Então, esse sistema que a gente, foi feita a implantação, inclusive foi até na época em que o Paim foi um grande apoiador nosso, né, Paim? Foi na época ali que o Paim estava como diretor da SEMA do Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu, então, o código-fonte do sistema de outorga do Rio Grande do Sul, e com isso conseguimos implantar e trazer o STIOUT para Santa Catarina. Então, acho que ali foi uma evolução, porque o que acontecia lá em 2009, a gente teve as 2 primeiras outorgas no estado, 2 outorgas em 2009, né? E foi passando anos e anos, e tipo lá, até não ter aqui os dados para falar para vocês, em 2016, 500 processos de outorgas, né, então regularizados. E foi ali em 2020 que a gente já estava um pouquinho melhor na questão de regularização de uso, com 1.200 processos. Mas com o sistema de outorga, que é aí que eu vejo que foi um importante sistema de evolução, a gente foi para 4.700 processos regularizados de outorga, né, por ano. Então, a gente consegue ver como com um simples sistema de informação mais automatizado consegue dar uma agilidade maior no processo. Porém, tem todos os entraves, né? O sistema ele ainda não está totalmente implantado, então vem a questão que caminha junto com a gestão e evolução, e como não está todo implantado, tem a parte dos módulos autodeclaratórios e os que não estão implantados, que são os módulos de outorga em si. Os autodeclaratórios, que entra a parte de autorização de perfuração de poços, significantes, processos que ainda são dispensados de outorga no estado de Santa Catarina, esses processos eram para ser automáticos hoje. Porém, né, tem mais uma situação de que os usuários, em vez de fazer a declaração de forma coerente, né, vão inserindo qualquer tipo de documento no sistema,
e o que era para ser autodeclaratório, a Secretaria está analisando hoje, processo por processo ainda, análise técnica voltou por causa dessas situações que são inconvenientes. Bom, está ali dando mais, né, atraso desse processo. Aí, em questão ali, a história, uma história que eu acho que posso contar na questão de evolução, então seria o sistema de outorga, que eu acho que por mais que está com esses problemas ainda, assim, é uma grande evolução para o Estado. E a dificuldade na gestão eu vejo no simples fato, por exemplo, das legislações às vezes não andarem, né, não terem andamento aqui no Estado. Um exemplo bem claro disso é a questão de postos, outorgas, né, de captação subterrânea em área rural. Aqui em Santa Catarina não é permitido, em área urbana, desculpa, não é permitido outorga, esses postos ainda não são outorgados, e até em 2020, antes do marco do saneamento, esses postos eram ou pedindo tamponamento ou não eram outorgados em área urbana. Agora, com o novo marco de saneamento, né, que foi já desde 2020, aí, tem ali aquela situação que o usuário pode, então, tendo fontes alternativas de abastecimento de água, e ainda continua a situação que, em Santa Catarina, não pode ser outorgado posto em área urbana. Então, ainda tem ali 2 anos já de processo que está pendente de análise. Então, acho que isso já é uma questão de gestão que deveria ser alinhada, assim como um outro ponto bem significativo, que é a questão da dispensa de outorga para propriedades rurais. Então, assim, independente de vazão, de consumo, tem uma lei desde 2021 que foi feita, então, essa dispensa. Então, estou dizendo, assim, a atividade de irrigação, né, que aqui em Santa Catarina a gente sabe que tem, assim como no Rio Grande do Sul, um consumo imenso de água para a irrigação da cultura de arroz. Aí, como pensa, né, até 4 módulos fiscais os dispensavam, né? Seria aqui, com 4 módulos fiscais em Santa Catarina, em torno de 90% dos usuários da parte rural, desculpa, que não seriam ali outorgados. E lidando com a situação de uma outorga de irrigação, que é o nosso maior desafio, acho que nem só de Santa Catarina, mas sim a nível nacional, que é o maior consumo de água, eu acho que esse ponto que a gente decaiu um pouco na parte de gestão. A gente precisaria rever essa situação, não no sentido de burocratizar, mas sim no sentido de entender a demanda e tentar resolver. Não é a solução uma dispensa. Eu acho que foi bem importante também, só para concluir, um outro fato legal que foi feito aqui em Santa Catarina foi a questão de isenção de emolumentos dos processos de outorga. Então, em Santa Catarina, os processos são estilo ANA, né? Não tem nenhuma taxa para entrar com pedido de outorga. Então, isso é legal, é um incentivo. Só acho que essa questão mesmo da dispensa para toda a questão rural foi um atraso, assim, não é efetivo, né? A gente não consegue ter dados, então não se torna efetivo. Marcelo, complicado, né? Carlos, e no Rio Grande? Então, a outorga no Rio Grande do Sul hoje, ela é totalmente digital no CIOUT, que é o nosso sistema de outorga de água do Rio Grande do Sul, CIOUT-RS, como nós chamamos, mas nós iniciamos no procedimento físico lá no ano de 2003, onde foram emitidas as primeiras outorgas. Ficamos até 2018, né, quando foi lançado esse sistema, que nós, inclusive, fornecemos para Santa Catarina, né, o livro código, e eles estão desenvolvendo lá, alinhados aqui com o Rio Grande do Sul. A diferença é que o nosso sistema já está totalmente implantado, né, atualmente, precisando de ajustes. Eu compreendo que a outorga ela precisa avançar ainda na questão da automatização, da simplificação de procedimentos, porque são muitos usuários. Então, assim, para controlar todas essas pessoas sem investir em tecnologia, eu acho complicado. Eu acho que não se faz gestão de recursos hídricos sem investimento em tecnologia, né? Em sistema de informação que dê uma resposta ali, né? E que o cidadão também tem que ter, né? Eu entendo que tem que ter ferramentas que estimulem os usuários, né, a ingressarem no sistema. Talvez aí estaria uma questão a ser discutida, a se avançar, né? Além dos instrumentos de fiscalização, tendo em vista que são muitos usuários, muitas pessoas. Eu vejo assim que o outorga, né, estamos atingindo os objetivos assim gradualmente, né, não está no momento ideal, mas
evoluímos muito do que a gente já tinha ali há um pouco tempo atrás, certo? Acho que o futuro aí tem muitas coisas boas para acontecer, para a gente melhorar a outorga com o que a gente aprendeu hoje, né? Com o que a gente tem observado aí. Acho que seria isso. Carlos, como tu é bem objetivo, eu vou te explorar um pouquinho. O Rio Grande do Sul tem um case aí interessante, né, de articulação entre o órgão gestor que emite a outorga, né, e um dado setor usuário, que é a geração de energia, né, que antes, né, no passado, era uma relação muito conturbada e hoje muito harmônica. Assim, muito rapidamente, podia descrever para nós como é que foi feito esse processo? Então, é interessante esse caso, porque assim, o setor de geração de energia, né, ele meio que se autorregulou, se auto-organizou, foi criado aí um grupo de trabalho que envolve a Secretaria, a Fundação do Meio Ambiente, os usuários, né, da geração de energia e o Departamento de Recursos Hídricos, e lá nesse GT, né, nesse grupo, são definidas as prioridades. Essas prioridades, quem traz elas são os próprios usuários. Com isso, eles verificam ali quais são os projetos que têm maiores condições de evoluir, né, que estão mais avançados, e definem quais são as prioridades de processos para serem analisados. Isso facilita nosso trabalho enquanto órgão gestor, né, tendo em vista que nós temos várias demandas para atender, também facilita o trabalho deles, né, que eles sabem quais são os projetos ali que estão avançando e que, enfim, que eventualmente, né, para que eventualmente eles ocorram, que possam, enfim, gerar desenvolvimento e avançar aí nas próximas etapas. Essa parte dessas falas que vocês fizeram, né, em relação ao uso da outorga como instrumento de gestão mesmo, e que vocês, não, tanto nos 3 estados, o instrumento evolui muito, né, me parece que evoluiu bastante, tanto no Espírito Santo quanto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas ainda precisa ser trabalhada a questão de gestão. O que eu vou conversar com vocês agora, perguntar para vocês, nessa linha, nessa esteira. Vocês concordam conosco que tanto a cobrança quanto a outorga são instrumentos que permitem, né, são instrumentos para racionalizar o uso da água, né, pelos nossos usuários, garantindo um pouco de água para todos o tempo todo. Segundo a legislação, as diretrizes, né, a regra do jogo, tanto para cobrança quanto para outorga, vem dos planos de recursos hídricos. A pergunta é como é que está aí no Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa relação, assim, vocês estão conseguindo colocar, por exemplo, né, colocar nos condicionantes das outorgas ações que venham dos planos, isso está sendo possível? Flávia, já que tem começado, vamos começar. Olha, aqui no estado, como condicionante, acredito que não vi, assim, não tenho conhecimento, entendeu? Colocar ações, coisas dessa natureza, e inclusive é uma ideia interessante, a gente tem algumas ações, por exemplo, de estabelecimento de índices, de melhoria para alguns setores de usuário, na irrigação, indústrias, que talvez seja um caminho. Fica aí a dica aí para a gente, entendeu? Eu acho que pode ser um caminho, sim, principalmente os grandes, né? Começar pelos grandes. O setor industrial é muito fácil, entendeu? Costuma ter facilidade, né? Basta a gente dar aquela cutucada. E depois vai partindo para os outros, né? Saneamento e por aí vai. Eu vejo, assim, os planos, isso eu enxergo de uma forma muito clara, assim, a contribuição dos planos, principalmente para a parte de lançamento de efluentes, tá? Isso sem dúvida, assim, planos, com as metas de enquadramento, né? Aqui a gente faz tudo junto ao mesmo tempo, sai o plano e sai a proposta de enquadramento. Então, assim, direciona demais, entendeu? Direciona mesmo o setor de outorga, a gente segue a risca ali, as metas, né? Então, eu acho que pauta, sim, a outorga. O plano pauta, de certa forma, a outorga. Pode pautar mais. Eu acabei de ter uma visão que eu não tinha, confesso. Legal. Marcele? Aqui em Santa Catarina, né, até
onde eu acompanhei na parte de interno, também não tem essa questão dos planos de bacia vinculando com condicionantes de outorga, mas sim, aqui as regiões são em torno de 16 planos de bacia, né? A maioria deles já feitos ou em fase de execução. E muitos deles daí tem a questão ali de padrões e definições para o procedimento da outorga daquela região hidrográfica. Então, sim, os planos eles definiram, né, para cada região da bacia hidrográfica, qual que é a vazão de referência, que no estado a gente trabalha o Q90, Q95 ou Q98. Então, dentro de várias regiões hidrográficas foram definidas isso nos planos, assim como a vazão de uso insignificante. Temos, por exemplo, no Vale do Itajaí, aqui em Santa Catarina, que a vazão de uso significante superficial ela é superior à do restante do estado. Então, foi definido em plano várias coisas nesse sentido. Eu acho que é legal, foi bem elaborado, mas tem uma coisa que, por exemplo, não tem, como a Flávia comentou, é a questão dos nossos planos de bacia vinculado com a questão muito de saneamento, né? Então, a gente não tem a parte de enquadramento ainda nos planos de recursos hídricos aqui. E eu acho que isso também seria bem fundamental, né? Porque já trabalha exatamente e senão se torna mais um documento também sem efetividade, né? E assim, trabalhando junto com o processo de outorga, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Ok. E no Rio Grande, Carlos? Então, a relação dos planos, né, com a outorga aqui no Rio Grande do Sul, eu diria que, assim, muito da questão da vazão de referência, do percentual máximo outorgável, na questão aí do balanço hídrico, isso está bem alinhado com os planos, mas na questão de condicionantes, né, advindas aí dos planos, isso não tem. Nós temos condicionantes relacionadas a isso, né, mas seriam condicionantes específicas aí em bacias especiais, ou seja, aqui a gente chama de bacias especiais aquelas onde tem situação de escassez, enfim, tem problemas aí né, de comprometimento do balanço hídrico. Nessas a gente até conseguiu avançar, né, nos últimos tempos, né, em questões de cumprimento, de incluir condicionantes. Mas eu vejo que isso é importante, né, que a gente pode avançar nisso. Inclusive, aqui a gente está tendo a revisão agora do plano estadual de recursos hídricos, e eu sugeri como uma das diretrizes ali da outorga, né, incluir condicionantes desse tipo. Então, aí vamos ver como é que isso vai avançar, né, como é que vai evoluir. Legal. Antes de eu passar para a Mônica, por que nós colocamos essa reflexão, né, para ouvir vocês que estão com a mão na massa, né, como se diz? Exatamente porque, assim, que os planos condicionam as outorgas, por exemplo, com a vazão de referência, etc. Isso, ok. Mas nós não usamos no Brasil, e vocês acabam de confirmar, pelo menos assim, o que a Mônica e eu conhecemos, a gente não usa no Brasil, quer dizer, a ANA tem usado, a Agência Nacional de Águas já tem usado isso. Mas não é comum, né? Não é trivial utilizar a outorga, que é um instrumento poderoso com aquelas 3 palavras mágicas, né, que eu chamei a atenção que vocês disseram, né, controle, conhecer demanda, segurança. Nós não usamos no Brasil a outorga como uma forma de potencializar as ações do plano, né? Então, os planos, talvez com isso, esse movimento da outorga, no sentido de colocar nos seus condicionantes não só as suas características específicas, mas algumas ações do plano, nós estaríamos valorizando o plano, né, e ajudando a tirar os nossos planos da prateleira, que, né, é comum eles estarem lá enfeitando as nossas prateleiras. Muito legal. Mônica. Assim, vocês falaram um pouco da experiência de vocês, um pouco da evolução, né, desse instrumento aí nos estados onde vocês atuam. Então, nessa visão aí, né, do especialista que trabalha, ou que já trabalhou com a outorga, o que vocês têm a dizer sobre o futuro desse instrumento na gestão da água no Brasil? O que falta, o que pode mudar, o que pode continuar do mesmo jeito? Como é que podia ser, né? O que vocês acham?
Eu posso falar? Claro, pode falar. Então, eu vejo assim, eu acho que a outorga, para ela evoluir, nós temos que avançar em procedimentos de automatização e, novamente, né, de tecnologia da informação, porque a quantidade de usuários, nós sabemos, né, todo empreendimento, enfim, envolve o uso do recurso hídrico. Então, ao mesmo tempo que a gente atrai essas pessoas para o nosso sistema, para gerenciar isso, né, sem investimento em tecnologia e sem um sistema que dê uma resposta ágil, a gente realmente não consegue fazer gestão. Então, eu acho que o futuro da outorga é cada vez mais ser mais tecnológica, vamos dizer assim, e o Estado, né, o órgão fiscalizador, atuar mais na fiscalização. Evidentemente, tem alguns procedimentos que não poderiam ser automatizados, mas eu defendo que sim, que o máximo possível seja automatizado e que o Estado atue mais na regulação, na fiscalização, enfim. Até porque a outorga é um ato precário, né? Então, assim, pode ser cassada, pode ser revogada, né? Então, não teria, acredito que não teria problema em relação a isso. Legal. E para você, Marciele? Bom, eu concordo exatamente com o Carlos, assim, acho que para a gente ter um futuro na outorga, né, precisamos exatamente disso, de sistemas mais eficazes, né, não adianta a gente ter diversos sistemas e eles não se conversam, eles não serem efetivos, eles não darem resultados, então, eu acho que a gente tem que investir realmente na parte de sistema e começar com o que dá, né, não existe coisa perfeita, nunca vai existir, então a gente tem que colocar em prática e ir vendo que é melhor feito do que perfeito, né, que a gente sempre costuma fazer, e ir vendo e trabalhando, porque a ideia ideal da outorga, da gestão perfeita de recursos hídricos, ela não vai existir, né? Ela é aperfeiçoada constantemente. E a questão da fiscalização é outro ponto extremamente importantíssimo para o futuro da outorga, porque eu vejo que é isso, né? Não adianta a gente estar cobrando, né, assim como órgão gestor no sentido de cobrança, se não tiver alguém lá na ponta realmente fiscalizando, né? E aí se torna efetiva, a fiscalização sempre se torna efetiva, porque o colega vai ver, né? Ah, eu recebi uma atuação, o outro automaticamente vai fazendo, e se cria uma cultura, né? E acho que é isso que a gente precisa, uma cultura da parte de regularização também de recursos hídricos. Certo. E você, Flávia? Eu concordo demais com os dois, assim, eu acho que sem um sistema, vamos dizer assim, informatizado, mais automatizado, a gente não avança, não. Eu acrescentaria um aspecto, assim, eu acho que integrar um pouco a questão da regulação com dados de monitoramento, com informações de monitoramento de vazões, quando a gente não tem vazão, saber correlacionar precipitação com vazão é possível, entendeu? De modo que a gente tenha regras mais restritivas apenas em alguns períodos, eu acho que uma coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer, entendeu? Temos que evoluir, porque o que eu falo, assim, em geral, tá tudo bem. Vai ter um período que vai dar o caos, entendeu? Então, eu não preciso ser tão dura a ponto de sair com um documento estabelecendo restrições de uso tão severas, né, por conta desse período, que não é a maior parte do tempo. Mas isso a gente só consegue fazer se o usuário também tiver noção de quando ele tem que se restringir, né? Ou eu preciso saber informar isso. E para isso a gente tem que ter um sistema de monitoramento também, com dados disponíveis, cruzando. Eu sei que tal local que eu monitoro tem uma relação muito direta com tal região, bacia, né? ou microbacia, de modo que eu consiga disparar esses alertas. Então, assim, isso eu acho que é o futuro, assim, sabe? Para a gente não cair no descrédito, né? Que senão você não consegue, você não sabe por onde começar, você não consegue propor uma solução, é lógico que você não vai conseguir, né? Na situação de escassez não cabe todo mundo, é muito difícil, a demanda é muito alta, entendeu? Comparado com aquela pequena vazão lá. E aí você acaba não conseguindo fazer, você cai em descrédito, você não responde,
Marciele contou uma história que me deixou assim bastante. Eu concordo com você, assim, dispensar esse número enorme de usuários é perder dado, é perder informação. É uma forma, eu acho que não é interessante. É melhor você ser flexível, assumir que você preocupante, né? Você, mas ninguém, as pessoas preferem não fazer do que fazer de um jeito um pouco mais aberto, mais flexível, entendeu? Né? Porque é taxado. Enfim, é complicado. E aí acaba caindo numa situação dessa, em que você não consegue responder, então dispensa, você não tem a solução. Enfim, é isso. Assim, acho que o futuro para mim é esse, assim, essa integração entre dados de monitoramento, comunicação efetiva, de forma clara, com regras, né, em alguns períodos apenas. Não sei se eu estou ficando muito aberto demais. Assim. Isso que você está dizendo também quer dizer... Está na hora da gente fazer chegar essas sugestões e quem implanta, né? Os governos estaduais. Aí, então... mas é difícil, Paim, assim, integrar equipes também. Você precisa de gestores que integrem as equipes, né? Eu tenho, às vezes, uma equipe isso é um problema nas empresas, né? Privada, pública. Eu tenho uma equipe lá no seu quadrado, trabalhando com monitoramento e fazendo cada coisa bacana demais, informando, gerando sisteminha na internet em tempo real, entendeu? Na AGE a gente tem um sistema que monitora lá sei lá, eu acho que é de 15 em 15 minutos. Ele atualiza dados, vai gerando aquilo, entendeu? Uma em uma hora, né? Tá bom demais. O dia a dia tá maravilhoso, sabe como? Mas eu não sabia, eu, a Flávia, não sabia. No dia que eu vi isso, eu falei, ué, como é que tem isso aqui, meu Deus do céu? Entendeu? E precisamos conversar, né? A parte de planejamento e de gestão tem que estar andando junto, né? É outro passo bem importante. Exatamente. Flávia, eu fiquei com a impressão também da sua fala que precisa ter uma relação assim mais aberta, mais próxima com o usuário. É isso mesmo? Com o usuário e também muito, muito mesmo com a sociedade civil organizada. Às vezes as pessoas não entendem, elas acham assim que liberou, que é um absurdo. Criou-se um romantismo de que eu preciso dar segurança. Então, para dar segurança, eu faço uma análise considerando uma vazão de estiagem. Isso é coerente, é lógico. Você vai dar segurança. Você vai pegar a pior situação, é óbvio que você vai dar segurança. Mas, assim, pegou-se isso como uma verdade absoluta e como se eu fizesse diferente disso, eu estivesse sendo negligente. Não é bem isso. Eu conheço essa situação, eu sei disso e eu assumo, entendeu? Que em alguns períodos não é isso que vai acontecer. Esse modo de comunicar precisa também melhorar, entendeu? É culpa nossa que começamos aí o romantismo, aí na hora que você vê, poxa, meu Deus, e agora? Foi eu que inventei esse negócio de vazão de referência, entendeu? E agora? Como é que eu vou fazer para caber todo mundo? Você está entendendo? E às vezes, assim, a sociedade, ela tá ali presa nesse conceito, entendeu? Da mesma forma que você tem o usuário que quer usar, você tem quem defende que tem que ter água, né? E eles estão certos. Entendeu? Mas é uma questão de aproximação, de conversa, de comunicação, de capacitação, de entendimento. Eu acho que comunicação resolve muita coisa na vida. Viu? As pessoas Flávia, precisam talvez, conversar. Não sei como que é ali, mas a questão do fortalecimento dos comitês de bacia, né, que já ajuda a ter muito esse elo com a comunidade, né? Ajuda a comunicar da forma certa, ajuda, né, a fazer entender. A gente começa esperando que tudo vai dar certo, querendo ótima segurança absoluta, e depois a gente vê que, calma, para quê? Entendeu? Não é assim todo o tempo. Também essa questão, aplica, né? Também, Flávia, eu não sei como é aí, né, mas eu vejo que é importante deixar claro, né, a separação entre outorga e licenciamento ambiental. Porque muitas vezes os usuários ficam com medo, enfim, achando que vão ser multados, porque tem aquela visão, enfim, aquela visão do licenciamento, né? Aquela visão clássica do licenciamento, acho que outorga é licenciamento ambiental. E, na verdade, não é, né? São coisas bem distintas, objetivos bem diferentes. Perfeito, Carlos. Assim, acho que você levantou um ponto que é
muito importante, assim, eu costumo sempre, eu fico em crise direto, gente, já trabalhei no licenciamento também, passei por lá já, eu entro em crise direto, eu falo, gente, a pessoa está usando a água, não está causando uma poluição, assim, tirando a parte de efluentes, né? Tira a parte de lançamento de efluentes, não é o universo maior dos nossos usuários. É um problemão, mas esse sim você trata um pouquinho diferente. Agora, eu fico em crise, eu falo assim, a pessoa vai ser... Como é que eu vou multar? A pessoa está usando água, ela não está cometendo um crime ambiental, entendeu? Ela está usando água, ela está abastecendo a casa dela, ela está... Entendeu? Enfim, eu preciso educar, racionar, controlar, botar regras, mas, assim, é diferente, né? Enfim, imagina lá atrás, quando nem existia isso, eu lembro das épocas do racionamento no setor elétrico, era mais suave, a gente passava tudo bem, de repente, uma vez a cada 10 anos, mandava desligar a geladeira, sei lá o quê, reduzir o consumo de energia. Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram. Paim lembra, com certeza. Então, é isso. Então, estão falando da mesma coisa, eu acho. Esse último aspecto aí que você, Carlos, puxou e que vocês estão conversando, talvez seja, Mônica, um tema para um episódio específico. Assim, juntar a necessidade de informação que a Flávia trouxe com essa desinformação que leva o usuário da água a fugir como o diabo não foge da cruz, como ele faz em relação ao licenciamento ambiental. Muito interessante. Muito, muito. Bom, a gente está caminhando aqui para o final e, assim, agora eu quero sugerir assim que vocês falem assim o que vocês quiserem. O que vocês acham assim sobre a outorga, né, que é relevante pontuar nesse bate-papo e que a gente não trouxe aqui nas perguntas, né, que não foi colocado, né? Fiquem à vontade aí nesses minutinhos finais para vocês falarem o que vocês quiserem. Então, um assunto que talvez a gente não tenha falado muito, né? Sobre a questão da água subterrânea, que eu vejo que é um problema e uma questão para a gente discutir e avançar. Porque os planos de recursos hídricos, eles representam muito bem, né? Vamos dizer assim, a parte superficial, mas a parte subterrânea ainda fica muito além, né, do que deveria, né? Do que a gente deveria já ter avançado. Acho que fica um dever de casa para a gente, né? Na verdade, ver o que a gente vai fazer para avançar nessa questão. Nós temos avançado aqui na questão da água subterrânea, no Rio Grande do Sul, com a questão de cadastramento, enfim. Mas, para fazer gestão, a gente precisa de instrumentos melhores, né, aí para conseguir, enfim, avançar nesse assunto. Legal, Carlos. E vocês, meninas? O que vocês gostariam de acrescentar? Carlos tocou na ferida do Espírito Santo, sabia? É verdade o que você está falando. Acho que de Santa Catarina e de todo o país. Né? É para isso que a gente convida o geólogo. Maravilhoso. São 17 anos de outorga implantada no estado para água superficial. Nós somos o primeiro estado que implantamos outorga para diluição de efluentes no Brasil. E até hoje não conseguimos avançar na outorga de água subterrânea. Falta corpo técnico, falta profissional, falta, eu acho, uma puxada mesmo, assim, talvez de outros instrumentos, enfim. Tocou na ferida, gostei. Eu concordo com o Carlos também, né? É um desafio enorme a parte da gestão, né, de águas subterrâneas. A gente fala sempre do balanço hídrico superficial e tal, como se a gente dividisse, né, uma água que está na superfície e que está abaixo dela, e não como se trabalhasse com esse completo, né? Mas eu concordo bastante, é um desafio enorme, e de tantos outros que tem, né? Mas, enfim, não postergando muito aqui nossa entrevista, eu acho que o desafio maior vai ser realmente a parte de gestão subterrânea mesmo. Muito bem. Vocês tocaram, é verdade, esse finalzinho assim foi quase apoteótico, assim, tocaram na ferida. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Na relação entre o instrumento outorga, que parece uma coisa muito, muito cartorial, e não é, né? A gente sabe,
em direção, né, dos próprios planos. Hoje, não que não tenha, a água subterrânea não seja tratada nos planos, mas é tratada de uma forma que, né, vocês acabaram de comprovar aqui, que não ajuda a trabalhar a outorga como instrumento de gestão de água subterrânea. Tá? Talvez a demanda de novo, né, agora da outorga em direção aos planos outra vez. Mas só que agora condicionando ou propondo aos termos de referência dos processos de planejamento uma leitura da água subterrânea que sirva efetivamente para vocês. Flávia, Marcelo e Carlos, a Mônica e eu agradecemos muitíssimo a presença de vocês. A ideia é exatamente essa, né? É se conversar sem formalidades, da forma mais leve possível, botando o dedo na ferida, mas sem peso, né? Sem uma nuvem cinza em cima da gente. Então, nós agradecemos muito a vocês. Nós agradecemos um agradecimento especial ao professor Valmir Júnior, o Zulu, que está nos apoiando. E esse não? Agora, pessoal, esse é o nosso programa Gestão de Recursos Hídricos no Brasil, História e Histórias. Foi o que eles fizeram aqui hoje. Ou, como a Mônica e eu, nós gostamos de chamar, né? Gestão de Recursos Hídricos no osso. Assistam, participem, critiquem, elogiem, divulguem. E continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, né? O projeto Águas de Todos, tem redes sociais que vocês podem acessar e nos acompanhar. Até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada, gente. Até mais. Até mais.